vendo que ele é só mensal, né? Só mensal. Olha só, a nossa próxima palestrante, as meninas estão destruindo aqui, gente. A nossa próxima palestrante é a Débora. Débora, se quiser entrar, já entra aí para a gente ver sua carinha. A gente falou de cloud, a gente falou de gerenciamento multi-cloud, e agora a gente vem, né, com um tema que é tão importante quanto todos os outros que a gente viu, que é sobre automação, né, do zero à automação. Como que a gente dá, né, os nossos primeiros passos, uma ferramenta super importante. Cara, essa ferramenta tem um carinho, um apego, né? Agora que eu não fico mais tão no dia a dia técnico, né, mais executivo, eu tenho saudade dessa vida de scriptar, scriptar, scriptar. Então, Débora vai falar para a gente de Ansible, e a Débora é analista de DevOps e infraestrutura da Forlinux. Olha só, outra empresa que eu tenho um carinho, esse aí é um carinho absurdo, né? 12 anos, trabalhei na Forlinux 12 anos, então Forlinux foi a minha casa, assim, né? Por 2 vezes, eu tive 2 passagens lá. Era aquela empresa que eu saí com o coração na mão. Débora, bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui para compartilhar conhecimento com a gente. Não tenho dúvida que vai ser muito bom. Palco é seu, boa palestra. Show, obrigada. Bom, pessoal, vamos iniciar. Agradeço aí a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Sem dúvidas, a Forlinux é uma empresa fantástica aí que tem contribuído muito no meu crescimento. E a partir disso, eu vou estar iniciando aqui nesse evento, né, como DevOps, assim, que é uma foi apresentado várias tecnologias fantásticas, né, vários conceitos fantásticos aqui, e eu vou seguir com esse mesmo gancho. Tá iniciando aqui um assunto que é o assunto de Ansible, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. E eu vou estar iniciando aqui com esse assunto que é um ponto-chave, né, de DevOps hoje em dia. É um tópico que se tornou fundamental na área de tecnologia em si, que é a automação. Então, a automação, ela é meio que o segredo, né, por trás de toda a eficiência ali de escalabilidade, de operações de TI. Então, automação hoje em dia não é apenas um modismo, né, tipo, tudo eu vou estar automatizando porque é legal. Não, é uma necessidade hoje em dia, né. E ela ajuda a gente a economizar tempo, reduzir erros, melhorar ali a consistência, né, facilitar a manutenção. E é justamente essa ferramenta que a gente pode estar utilizando também, integrado com outras tecnologias, né, tá adaptando ele da melhor forma na cultura DevOps. E essa vai ser exatamente a estrela do nosso show de hoje, né? Então, a gente tem uma ferramenta ali que é poderosa, que é versátil, que está transformando, né, a maneira como nós gerenciamos os sistemas, as infraestruturas, tudo mais. Então, o Ansible, ele é uma ferramenta de automação de código, ele é open source, e ele permite que a gente configure, gerencie os sistemas, implemente aplicativos. De forma geral, né, ele automatiza tarefas repetitivas que faríamos ali manualmente, né, que acaba tendo alguns erros humanos, ou pode até complicar ali, de estar sendo realizada muitas vezes. Então, a gente vai estar vendo os primeiros passos, né, a primeira coisa que você precisa ali de base para você estar utilizando ali o Ansible para estar facilitando qualquer tipo de execução que você faça ali diariamente. Então, vamos dar um start aqui para a gente iniciar. Começando me apresentando um pouco para vocês. Quem sou eu, né? Meu nome é Débora, sou conhecimentos em automação. Eu sou instrutora nos cursos de Linux, infraestrutura ágil com prática DevOps também na Forlinux. Eu sou formada em engenharia elétrica, mas migrei aí para a área de tecnologia e estou atuando cerca de 2 anos aí nessa área. E também possuo a certificação LPI C1, então, primeiro nível ali de certificação de Linux. Ok? Com tudo isso, essa breve apresentação, a gente pode iniciar meio que uma sequência aqui do nosso cronograma, que seria o nosso start menu, né? Então, os tópicos que nós vamos tratar aqui na nossa palestra de hoje. Então, eu vou estar mostrando para vocês algumas formas de como estar realizando a instalação ali do Ansible, um pequeno tutorial ali, um esquema, né, de organização necessária para a gente estar iniciando o gerenciamento com o Ansible, e também os principais componentes, né? Então, tem vários componentes que possibilitam
o Ansible de estar sendo executado, de estar ali rodando, e os principais componentes que vão possibilitar, né, esse uso aí com o Ansible. Então, nessa parte ali mais conceitual, né, de como ele trabalha por trás, até como ele utiliza esses componentes aí na prática. E ali no finalzinho, a gente vai estar executando uma playbook, né, vamos fazer um run aí, para estar executando uma playbook na prática, para vocês verem mais ou menos como que vai estar rodando, como que é a saída ali do Ansible para a execução. Então, seguindo aqui para a questão de instalação, né, do Ansible. A gente tem algumas formas de estar instalando o Ansible na nossa máquina. O primeiro passo é que necessariamente tem que ser ali um sistema que tenha participação ali da família Unix, né? Então, que seja o Linux, o Mac, ou alguma distribuição ali que parte das principais, né, como o Debian, o Red Hat, e para que ele tenha esse suporte, né, tenha essa compatibilidade ali com o sistema do Ansible. Então, você pode estar fazendo a instalação de 3 formas ali principais, né? Existem outros tipos de fazer essa instalação, mas 3 pontos aqui que eu acredito que sejam os mais utilizados. Então, você consegue baixar diretamente do código-fonte ali do GitHub. Então, existem várias versões, tanto versões de desenvolvimento, versões mais antigas, versões mais novas, estáveis. Então, basta escolher a que mais atende, né, a necessidade ali e fazer a instalação para fazer a utilização ali diretamente do código-fonte ali, até das últimas versões ali disponíveis. Uma outra forma é através do próprio Python, né? Então, você consegue estar utilizando ali o pip para estar fazendo a instalação. Então, basta ter o Python em alguma versão mais recente ali instalada, ter também o pip instalado, e a partir disso, tá fazendo ali a instalação do Ansible, tanto a versão mais simples, né, minimalista ali do Ansible, que é o Ansible Core, quanto a versão mais completa do Ansible, com todos algumas collections, né, que já vêm ali pré-instaladas para uso. E uma outra opção também é fazer esse download pelo próprio repositório ali do sistema, né? Então, dependendo do sistema que você estiver utilizando, da distribuição que você estiver utilizando, já tem o repositório base ali, já vem o Ansible presente para estar fazendo a instalação, né? Então já vem pronto ali somente para executar um apt install, um dnf install, um zyper install, fazer a instalação. Ou dependendo do sistema, é necessário baixar esse repositório, né? E tá fazendo ali a instalação, digamos que um pouquinho mais manual, né? Então você configura ali o repositório através de alguns comandos, ou adicionando no source list, faz essa configuração do repositório e a partir disso você faz a instalação com os pacotes ali presentes. E uma coisa magnífica, né, do Ansible é a documentação, né, que ela é muito completa, cheia de detalhes, cheia de exemplos. Então, para quem cai de paraquedas, né, nessa ferramenta, não fica desamparado de forma alguma, porque tem diversos detalhes, diversos exemplos, e acaba ficando bem prático da pessoa se inteirar, né, ali no assunto. Levando em consideração esse primeiro link que eu mencionei aqui no nosso slide, eu vou até aproveitar aqui e mostrar também. Deixa eu só puxar para cá. Esse link aqui que eu apresentei para vocês aqui é o link principal, onde vai estar levando ali para a instalação do Ansible. Ou você pode simplesmente ali na sua ferramenta de pesquisa, né, no Google, digitar Ansible Doc Installation e ele já vai estar caindo nessa página aqui, mostrando ali a instalação de fato, né? Então, ele vai estar mostrando o que é requerido para o nó de controle, né? Então, meio que tem um índice aqui do que é tratado. Então, ele mostra aqui o que é requerido para o nó de controle, ou seja, a máquina que vai estar controlando os nós alvos, né? Então, as máquinas alvos que serão executadas as automações. Então, ele vai estar mencionando que é necessário ter o Unix-like, né? Ou algo parecido ali. E ele menciona também que o Windows ele acaba não sendo compatível, né, nativamente ali com o Ansible. Então é por isso que tem que ter ali um padrão Unix, né, para você conseguir fazer a utilização do Ansible como um nó de controle, né, para ele ser o controlador onde vai estar rodando o Ansible de fato e transferindo essa execução para outras máquinas. Então, o Windows ele pode estar funcionando ali por meio do WSL com alguma distribuição específica, como ele pode ser suportado, na verdade, né? Não acaba sendo algo tão fluido, tão bonitinho ali rodando, mas ele suporta, sim, o nó de controle ali através do WSL. Mas, em contrapartida, né? O Windows ele pode estar sendo gerenciado ali
com Ansible como nó controlado, né? Então, você pode ter sua máquina Linux, Unix, Mac, rodando Ansible e usar o módulo do IRM para estar comunicando essa máquina Windows, estar gerenciando, fazendo algum tipo de instalação ali através desse módulo. Outro detalhe que mostra aqui também é o que eu mencionei, né, de possíveis versões ali do Ansible, né? Então você tem o Ansible Core, que é uma versão mais minimalista, onde tem somente o que é necessário ali para o Ansible estar rodando. Então usa alguns módulos que já são built-in, né, que são do próprio Ansible, e você teria que estar fazendo a instalação de collections, instalação de plugins ali, à parte, para você estar fazendo a utilização de uma forma mais completa. Eu também vou ter o Ansible em si, que seria algo mais completo, que já vem com algumas collections já pré-instaladas, já vem um pouquinho mais completo ali, mais enxuto para você estar fazendo ali a utilização, né, do que você vai executar, né, em cada uma das máquinas, módulos específicos, algum gerenciamento específico já vem ali uma boa parte já presente. Formas de instalações aqui, eu tenho o PipX, para estar fazendo a instalação também. Como eu mencionei, instalação pelo pip, né? Então basta ter ali a versão do Python e o pip instalado para estar fazendo toda essa configuração. Uma outra forma também, através do GitHub, né? Então no GitHub ele já tem ali algumas branches de desenvolvimento para você estar fazendo o download do código-fonte. Tem também ali presente algumas releases, né, mais novas, que são tipo lançamento, versões estáveis também, você pode estar escolhendo para ter uma garantia maior ali. Então tem várias opções de você fazer a instalação. E uma forma também é vir aqui na parte no menuzinho lateral aqui, né, tem Installing Ansible para distribuições específicas, né, então eu tenho forma de instalação aqui do Fedora, complementando com o pacote do EPEL, em distribuições OpenSUSE, Ubuntu, Debian, então cada um tem a sua própria forma de estar fazendo a instalação aqui. Então depende da distribuição que você estiver utilizando, mas basicamente vai ser a mesma sequência, né? Vai ser o mesmo foco ali. Então, por exemplo, aqui em uma máquina Debian, você pode estar utilizando o mesmo repositório que é utilizado ali no Ubuntu, e você faz a adição de uma linha, né? No caso, aqui mostra o exemplo ali, mapeando o codename daquela versão, daquela distribuição. E você pode utilizar, por exemplo, no Debian 11, a versão Focal, né? Que seria ali do Ubuntu 20, que vai ser o mesmo tipo de resultado, né? Para estar utilizando. Então, adiciona isso dentro do arquivo de search.list ou dentro do search.list.d e adiciona ali um list com o nome do Ansible, né, para estar disponível para a instalação. Então, algumas formas de estar fazendo a instalação do Ansible é exatamente desta forma aqui. Tendo uma base, né, de como fazer ali a instalação, a gente pode seguir para uma outra ideia aqui, que é justamente como que o Ansible ele acaba sendo gerenciado, né? Então, ao contrário de algumas ferramentas, o Ansible ele não exige ali uma instalação de algo no sistema. Então, algumas ferramentas elas exigem ali uma instalação de algum tipo de agente, algum tipo de plugin para estar fazendo essa comunicação. Já o Ansible não, ele é agentless, né? Então, ou seja, você está instalando alguma coisa específica ali no servidor para você estar fazendo esse gerenciamento. No caso, a gente tem que ter somente ali o Python, né, instalado, mas geralmente em alguma distribuição já está instalado, né, por padrão. Então, às vezes não é necessário estar fazendo nenhum tipo de instalação ali, já está meio que nativo, já pré-configurado. Outra vantagem ali do Ansible também é que ele é conhecido por ser fácil de aprender, né? Então, ele é expressivo, é escalável, ele é totalmente flexível para utilizar ali em inúmeros projetos, né? É justamente por isso que acaba sendo ali bem famoso, né? Para estar utilizando para diversos tipos de automação, diversos tipos de compatibilidade com outras ferramentas. E o Ansible, ele possui uma organização para ter o seu funcionamento pleno, né? E o ponto central dele é utilizar a linguagem EML, né, para definições das suas playbooks. Então, a linguagem EML, ela é uma linguagem de serialização, onde a gente pode ter ali uma formatação de dados, né? A gente consegue visualizar os dados de forma bem fácil, de forma bem legível, a gente entende o que está acontecendo ali. E ele tem algumas regras, né? A gente utiliza 2 pontos para separar ali os valores, né? Então, eu tenho chave e valor, então sempre vou ter essa lógica de chave e valor separado por 2 pontos. E a partir dessas chaves e valores, a gente consegue definir uma hierarquia, né? Então,
a gente define ali uma hierarquia de blocos ou de objetos ali. Quando eu tenho a sequência ali de traços, por exemplo, aqui na parte de tópicos, né, onde eu tenho installation, components, tutorial, run, eu tenho ali traços que vai estar indicando cada um desses itens, né, e com isso eu vou estar definindo uma lista. Então, eu sempre vou ter essa lógica sendo seguida. Quando eu tenho hashtag ali no início, por exemplo, ali na primeira linha, onde eu tenho IEMO, quer dizer que é um comentário. Então, esse pedacinho desse código não vai ser contabilizado ali, né? Pelo IEMO em si, na hora que for rodar a playbook. Então, ele é apenas um comentário para estar explicando ali aquele pedaço daquele bloco. Outro ponto é que, de acordo com o IEMO, né, os padrões ali, a indentação ela deve ser feita preferencialmente por espaços. Né? Geralmente é utilizado 2, 4, 6 espaços, depende ali da hierarquia que você vai estar construindo com aquele bloco. E por padrão não é utilizado tabulações, né? Porque dependendo do interpretador que estiver utilizando, ele pode não ter muita compatibilidade ali, pode causar uma confusão, um erro de síntese. Então, o ideal é estar utilizando ali espaços para essa indentação. No YAML, a gente pode estar definindo ali meio que objetos e dicionários, né? Então, a parte de tópicos ali, a gente tem uma listagem. Então, installation, components é uma lista. A gente tem a sequência de palestra, onde eu tenho palestras, a gente pode estar definindo ele, por exemplo, como um objeto, como um dicionário. E esse objeto ele vai ter duas chaves filhas, né? Que vai ser onde eu tenho palestrante e onde eu tenho organização. Para mim definir o que seria, né, o palestrante ali, eu posso, por exemplo, me encontrar ele no meu código como palestra.palestrante, né, onde eu faço referência ali ao meu objeto pai e ali a minha chave filha, né? Então, eu tenho palestra palestrante, que seria também, a gente pode definir como um objeto, né? E, por exemplo, em palestrante, a gente tem mais duas chaves filhas, que seria nome e sobrenome. Então, eu consigo ter essa definição. E, novamente, em organização, eu vou ter ali presente uma listagem, né? Então, tem DevOps Experience, DevOps Heroes, Tablets for Linux. Eu também tenho uma lista ali presente. Então, a sequência do YAML é justamente ter esse valor, esse padrão, né, de chave e valor, e seguir ali uma hierarquia baseado na indentação. Sabendo como o Ansible ele é organizado, né, os arquivos dele são organizados, a gente pode ter um ponto ali já de quais são os componentes que possibilitam que o Ansible ele faça toda essa execução, né? Ele faça ali todo esse trajeto para ele estar fazendo a aplicação do que foi pedido para fazer a instalação ou o gerenciamento em si. O primeiro ponto, que eu acho que é o ponto de partida, né, para o Ansible estar executando, é o inventário. Então, o inventário é justamente onde você lista todos os hosts que você deseja estar fazendo ali o gerenciamento. É um arquivo onde vai ter ali uma coleção, né? Uma lista ali dos hosts, ou seja, dos servidores, das máquinas que você quer que sejam um alvo, né, para essa execução. O inventário a gente pode estar definindo ele em grupos, então a gente pode ter vários hosts e definir eles em categorias, por exemplo, servidores web, bancos de dados. A gente pode definir também lá dentro variáveis globais, então, ou seja, para todos os hosts elas terão aquelas variáveis, ou também definir variáveis específicas, né, para cada grupo. Então, por exemplo, no servidores web, ele vai ter uma variável que vai estar sendo chamada ali para a configuração do usuário que vai estar sendo executado, ou para a configuração de como vai ser feito esse acesso. Então, a gente consegue estar definindo essas variáveis aí a partir do inventário também, para execução em cada grupo ou em todos os grupos ao mesmo tempo. Esse inventário, ele pode ser escrito basicamente em três formatos diferentes, né? A gente tem o formato INI, que é o formato que acho que é o mais comum, que é apresentado, que você abre chaves, põe o nome do grupo, embaixo você faz uma listagem de IPs. Você pode ter ele também no formato JSON, então organizadinho ali com o padrão do JSON. Também você pode ter ele seguindo o padrão também do YAML. Então, você tem aquele mesmo conceito, né, de chave e valor, definindo cada um dos grupos, cada uma das variáveis. Então, também pode seguir o mesmo padrão ali do YAML para estar sendo escrito. Eu também tenho as minhas playbooks, que elas são arquivos que são escritos ali em YAML, né, então ela descreve uma série de tarefas que o Ansible vai estar executando ali, ou em todos os servidores que estiverem ali presentes, ou em grupos específicos, né, de hosts. E eu acho que a Playbook ela é o ponto-chave, né, da automação, porque ela pode tanto
pegar tarefas específicas, execuções específicas ali, e já rodar diretamente através desse inventário nas máquinas, ou a gente pode pegar uma playbook, definir para que ela chame outras tasks, outras roles, por exemplo, e façam a execução um pouco mais completa, né, um pouco mais segmentada ali de todos os pontos. Então, ou a gente descreve toda a receita nela mesma para estar executando, ou a gente pega uma playbook, digamos que um pouco mais genérica ali, e chama outras execuções para serem instaladas ali, serem realizadas a partir dela. Falando em segmentação, a gente também tem aqui as nossas roles, que seriam estruturas, né? É meio que um diretório ali com estruturas organizacionais que permitem que a gente agrupe tarefas, né? Então a gente consegue agrupar ali tarefas, variáveis, arquivos relacionados a uma função específica, templates, renderers, então a gente consegue centralizar tudo ali dentro dessa role. E isso também facilita, né, para a gente conseguir estar fazendo uma manutenção da playbook para ficar segmentado. Então, se a gente precisar fazer alguma manutenção específica, a gente pode ir somente no ponto que deu algum erro, no ponto que precisa ser atualizado, em vez de atualizar a playbook toda e dar algum tipo de erro ali, estando centralizado somente em um lugar, né. E a outra vantagem da Role é justamente que a gente consegue estar versionando, né, todo esse arquivo já de forma centralizada ali, e também tá fazendo a reutilização, né, desse código, por conta que já tá ali tudo explicadinho, tudo separado, cada um com a sua própria função. Dentro das roles, a gente também tem ali as nossas tasks, né? Então, as tasks, elas são ações, meio que ações individuais, né? Que são executadas ali pela playbook, que tá chamando, né, essas tasks, e elas são gerenciadas nos hosts do Ansible. A gente tem o nosso nó de controle central, e essas tarefas elas serão meio que enviadas para cada um dos hosts para serem executadas lá, fazer algum tipo de instalação, algum tipo de configuração. E essas tasks, né, elas basicamente elas consistem em chamar módulos do Ansible com algum parâmetro específico para fazer algum tipo de instalação. Então, se eu tenho uma task para fazer uma instalação de algum pacote, ele vai estar chamando um módulo do apt, por exemplo, ou do tnf, para fazer esse tipo de instalação. Outros componentes principais ali do Ansible é a questão que eu acabei de mencionar, né? Que são os módulos. Então, é através dos módulos em si que as tarefas elas conseguem ser executadas como elas são executadas, né? Então, as tarefas ela meio que vai estar definindo blocos do que vai ser executado e vai estar chamando a partir dessa execução que vai ser realizada cada um dos módulos. Então, se eu vou estar realizando uma cópia de arquivos, uma instalação, um reinício de serviços, eu consigo estar pegando esses módulos específicos ou fazendo uma comunicação com algum tipo de provedor em cloud, ou tá formatando ali um template, por exemplo, tem um módulo template para fazer essa cópia em substituição de variáveis e tudo mais. Eu tenho módulos específicos para estar fazendo cada uma das funções. A partir desses módulos também, a gente pode ter meio que uma união desses pontos todos que vimos até agora, que são as collections, né? As collections, elas basicamente são meio que um pacote organizado de conteúdos, né, do Ansible, e eles vão estar incluindo módulos, plugins, roles, playbooks, e tudo isso de forma organizada ali, centralizada, né? Então, com isso a gente consegue estar distribuindo, né, esse pacote para ficar versionado, para ter um gerenciamento ali, um conteúdo disponível para automação, né? Então a gente pode ter collections específicas, por exemplo, do Prometheus, do MySQL. Então a gente consegue ter um pacotinho já centralizado com tudo que a gente precisa, baixar essa collection e já ter ali plugins prontos, módulos disponíveis para estar fazendo essas comunicações aí e a partir disso fazer o tipo de gerenciamento desejado. Outro ponto interessante são os fatos, né, os nossos facts, que são informações que são coletadas ali de forma automática, né, pelo próprio Ansible durante o gerenciamento dos hosts, né. Ele sobre o endereço IP, sobre a arquitetura do sistema, formas de variáveis, né, no Ansible. Para isso, ele vai estar utilizando para tomar decisões durante a execução ou fazer algum tipo de condicional. Então, por exemplo, ele vai estar, na hora que eu rodar minha playbook, ele vai estar verificando esses facts, né? Trazendo ali informações dessas máquinas. E eu posso, por exemplo, fazer um condicional ali
ou tá pedindo para ele executar somente quando alguma coisa for verdadeira, né? Então, por exemplo, se eu estou utilizando diretamente ali para instalação o módulo do apt, eu posso definir que essa task, né, esse bloco de tarefa vai ser executado somente quando esse sistema operacional for da família Debian, ou quando essa distribuição for exatamente igual a CentOS, por exemplo. Então, eu consigo estar filtrando isso, né, através dos facts e trazendo ali para a execução ser um pouco mais dinâmica, né, dentro da minha playbook. Falando também em dinâmico, eu tenho a parte de variáveis, né, que a gente consegue estar utilizando tanto as variáveis próprias ali do Ansible, que são os facts, eu posso estar personalizando as minhas próprias variáveis e utilizando ali para armazenar valores específicos, né, que serão utilizados dentro de playbooks, dentro de templates, e com isso ele vai estar tornando a minha automação mais flexível, né, de forma ali mais parametrizada, né. Então, eu posso estar definindo variáveis ali diretamente nos inventários, né, para estar executando ali, ou também posso definir diretamente na playbook. Então, eu tenho uma listagem ali nas playbooks, tenho uma playbook só executando, eu posso definir as variáveis também diretamente nessa playbook. Ou se eu tiver uma organização em roles, eu posso definir as minhas variáveis diretamente, né, na pasta vars, no arquivo ali específico para as variáveis, para ter uma listagem de tudo que eu preciso personalizar, que eu preciso ali parametrizar, para sendo trazida para dentro do meu código, e com isso está sendo substituído e deixando ali mais flexível, mais dinâmico. Ok? Com isso, eu trouxe um pequeno projeto para a gente estar meio que analisando aqui, né, juntos, para vocês verem mais ou menos como é montado ali um projeto trabalhando com roles, com playbooks, inventários e tudo mais. Então, seguindo aqui essa árvore, né, eu inicio ali em Ansible Project, onde eu tenho no mesmo nível dessa pasta, né? Então, dentro dessa pasta, eu tenho no mesmo nível ali o arquivo de configuração do Ansible, que é o ansible.cfg. Lá dentro eu posso definir também variáveis específicas que serão utilizadas internamente ali no meu código, né, para algum tipo de configuração, ou até trazer próprias variáveis do Ansible para estar fazendo esse gerenciamento, né, definindo ali algum tipo de configuração. Então, como vai ser feito o acesso, aonde está presente o meu arquivo de inventário, meu arquivo de role, algum tipo de usuário padrão que vai estar sendo vai ser realizado ali o acesso. Então eu posso meio que mapear as configurações do que eu vou estar executando ali com o meu Ansible dentro do Ansible.cfg. Então, configurações padrões ali de forma global para o meu projeto. Eu tenho também uma pasta chamada Inventory, com o arquivo inventory.yaml, né? Então no formato YAML ali. E lá dentro vai ser justamente onde vai estar mapeado, né, todas as minhas máquinas, todos os servidores ali que serão presentes, que serão executados. No mesmo nível, eu tenho o playbook.yaml, que é justamente a playbook que vai ser responsável por estar chamando todos os outros arquivos, né? Então, quando eu for estar fazendo uma execução, eu vou estar executando exatamente o playbook.yaml. A partir do momento que eu executo essa playbook, ela vai estar chamando as roles, e dentro das roles as pastas ali, por exemplo, Apache e WordPress. Então, é exatamente a playbook que vai estar chamando todos os outros arquivos para serem executados através ali do mapeamento que foi feito dentro do meu inventário. Então, eu tenho um arquivo de configuração para definições, eu tenho um inventário para mapeamento de onde eu quero executar isso, né? Eu tenho a playbook que vai estar chamando os outros arquivos, e tenho cada um desses arquivos, cada um com a sua própria estrutura, né? Cada um com a sua própria organização, que a gente está vendo mais detalhes. Então, mais ou menos, esses são os componentes ali da estrutura, né? Mais ou menos como eles são configurados, eles são estruturados ali em um projeto. Para estar implementando, para automatizar alguma tarefa repetitiva, aí depende bastante ali do que vai ser executado. Em seguir aqui, vamos analisar um pouquinho mais de perto o nosso inventário, né? Então, eu tenho um arquivo de inventário, que ele vai estar descrevendo todos os nós, todos os servidores aqui, que o Ansible de fato ele vai estar gerenciando dezenas de máquinas aqui para realizar que simultânea em todos os servidores, fazer um gerenciamento ali de forma mais completa. Mas aqui, só para dar um exemplo, duas maquininhas ali separadas em dois grupos, né? Então, primeiramente, começando lá em cima, eu tenho all,
onde seriam todos, né? Então, é meio que um grupo especial, que ele vai estar incluindo todos os nós do inventário. Então, quando eu digito para estar executando em um nó all, quer dizer que eu vou estar executando tanto na minha máquina lab 1 quanto na minha máquina lab 2. Abaixo dele, eu tenho o children, que seria basicamente uma seção ali do inventário, que eu consigo estar organizando em formato de grupos ali, cada uma das minhas máquinas, cada um dos meus hosts, né? Então eu tenho meio que um grupo filho para estar gerenciando, né, esses meus nós. E a partir desse grupo filho, eu posso ter vários hosts. Então eu tenho um grupo chamado Lab 1 e eu defino ali hosts e eu posso ter aqui uma listagem de máquinas, né? Então eu tenho um IP ali com o final 101, pertencente ao grupo Lab 1. E abaixo eu tenho um grupo chamado Lab 2, onde os hosts, né, presentes nesse grupo é o IP ali com o final 102. Então, eu tenho dois grupos, Lab 1 e Lab 2, cada um com esses IPs aí. A gente vai estar mostrando um pouquinho mais pra frente aqui qual vai ser o foco, né, da gente ter essa separação. Dentro aqui de vars, é a seção onde eu vou estar definindo as variáveis que serão aplicadas em todos os nós, né? Então, notem que ele está fora ali da indentação, né? De dentro ali de Lab 1, Lab 2, ele está mais próximo ali da indentação de all, né? Então, ele segue a indentação ali de children, de vars, então, essa indentação é justamente a hierarquia que vai ser definida. Como ele está dentro do bloco de all, é justamente ali que ele vai ser aplicado, né? Ou seja, em todos os nós listados, essas variáveis elas serão aplicadas, serão utilizadas ali. Onde eu tenho em cima become vai estar levando ali os privilégios para execução de cliente, citando que é o sudo, o comando sudo ali, que vai ser utilizado para elevar os privilégios. Então, ele vai estar executando o sudo para estar executando ali com o privilégio de root. O become user root é justamente o usuário que ele vai estar utilizando para obter esses privilégios elevados. Então, eu poderia citar somente o sudo em um usuário de serviço específico ali para a tua utilização, ou eu já posso utilizar diretamente o root, né? Aí depende do tipo de projeto, do tipo ali de gerenciamento que você quer estar realizando, para ver qual usuário de fato que vai ter que utilizar, né, naquele projeto. User root também é a conexão, vai ser feita nos nós, né? Então ele vai estar se conectando aos nós utilizando o usuário root. E ali, em interpretador do Python, é justamente qual o caminho, né, que vai ser utilizado ali do Python. No caso, fica ali um SRBin em Python 3. Beleza? Então, esse inventário basicamente vai estar mapeando dois hosts, um com IP, outro com IP final 2. Seguindo aqui, eu tenho a minha playbook, né? E como eu citei, ela pode ter uma playbook completa, mapeando ali, tendo todas os tasks presentes nelas, ou a gente pode estar apenas citando aonde será executado. No caso, eu tenho host lab 1, e eu chamo uma role chamada WordPress. Então, o que significa isso, né? De forma resumida. Eu tenho uma role chamada WordPress, e eu vou estar executando essa role em específico no meu grupo lab 1, que no caso é o IP que eu tenho lá com o final 101, né? E a role do Apache vai ser executada no lab 2. Então, somente a role do WordPress vai ser executada somente no lab 1, e a role do Apache vai ser executada somente no lab 2. Então, para não ter conflito ali, até de uso de portas, às vezes, eu consigo estar especificando para que não rode, né, em todas as máquinas ali, seja centralizado somente em grupos específicos, somente em máquinas específicas. Então, eu posso estar chamando a minha playbook para pontos específicos ali do meu projeto, né, roles específicas, estarem sendo executadas somente naquele grupo. Com isso, um exemplinho aqui das nossas roles, né? Então, separando aqui aquelas duas árvores que eu mostrei no início, eu tenho uma role do Apache e uma do WordPress. A do Apache ela vem distribuída com uma pasta templates, uma pasta render, uma pasta task e uma pasta vars. E a do WordPress também parecido ali o esquema, só que ela tem uma task, pasta de task, uma de template e uma de var. A parte da pasta de var é justamente onde fica mapeado ali as minhas variáveis. Né? Então, tem uma listagem ali de variáveis seguindo o padrão, né, de chave e valor. Então, o nome da variável com o conteúdo dessa variável, e está presente ali no arquivo do main.yaml.
Em tasks, é justamente onde eu vou ter as minhas tarefas rodando, né? Então, eu vou ter todas as tarefas que serão ali executadas. A parte de render é justamente onde eu tenho... A gente pode meio que chamar de gatilho, né? Então, é uma tarefa onde a gente executa algo ali na nossa task, no nosso arquivo de tarefa principal, e se alguma coisa diferente acontecer, ou se foi feita algum tipo de modificação, ou se foi feita algum tipo de adição, a gente pode meio que enviar uma notificação para esse render, e dentro do render, no arquivo main.emo, a gente vai ter uma outra tarefa específica que vai estar realizando algum tipo de ação. Então, por exemplo, no nosso arquivo de task, a gente tem uma task ali que vai estar configurando um arquivo, vai estar configurando ali um serviço, alguma configuração ali padrão. Se esse arquivo ele for criado inicialmente, ou se ele foi modificado, ele, assim que ele identificar essa mudança, essa alteração, ele vai estar notificando essa tarefa do render, e com isso ele vai estar meio que soltando ali um gatilho, né, para que seja executada essa tarefa, para que seja reiniciado, por exemplo, o serviço, para estar aplicando essa configuração, ou que seja criado alguma outra coisa. Então, ele é justamente chamado somente em ocasiões onde tem algum tipo de alteração, ou que tem algum tipo de ausência ali, que ele precisa estar executando para realmente funcionar ali de fato. Eu tenho também a pasta de templates, que é justamente onde eu tenho dois arquivos modelos ali. Um que é relacionado à parte de configuração, né, do Apache, então o meu VirtualHost. E eu tenho também ali o index, que ele vai meio que simular ali, vai criar uma pagininha bem simples para estar transmitindo uma mensagem no navegador, né, através ali também desse template. Então esse template, ele basicamente é um template do arquivo ali formado padrão, e ele tem algumas variáveis que serão substituídas, pegando ali do meu diretório vars e copiando para o meu alvo, né, meu servidor ali, já fazendo a substituição dessas variáveis. Eu também tenho ali a parte do WordPress, onde ele também segue o mesmo esquema. A diferença é que na parte de tasks, eu tenho um arquivo principal chamado main.emo, onde ele vai estar chamando a minha tarefa de config. Então, eu tenho uma playbook inicial ali, né, uma tarefa principal, onde ele importa a task chamada config.emo. É justamente dentro de config que ele tem toda a configuração ali para estar né, todas as chamadas do WordPress ele ser instalado, ser configurado, chamar ali o arquivo de template do Docker Compose, .emo, tudo mais, fazer as substituição das variáveis e, de fato, subir ali um WordPress no nosso navegador. Em templates, eu basicamente tenho ali um Docker Compose de forma padrão, somente com algumas variáveis sendo descritas, né, para estar realizando essa substituição a partir do meu arquivo vars ali, né, do diretório vars, com as variáveis listadas, e assim que copiar isso para o meu arquivo, para o meu alvo, né, meu servidor ali, ele já vai ter todo esse arquivo já montado, pronto para ser executado, já com as variáveis substituídas. Para a gente ver um exemplo de como seria uma task, né, a task que eu descrevi aqui do Apache, né, então a gente vai estar instalando o Apache, só citando de forma resumida, né, o que cada uma das tarefas aqui vai estar realizando. A primeira ali, chamada de instalando Apache 2, basicamente ela está instalando um servidor Apache 2 no sistema, através do módulo apt, né? Então o módulo apt ele é chamado para estar instalando o pacote Apache 2. Antes disso, ele faz uma atualização do cache ali, dos pacotes do sistema, e garante que esteja instalado ali a última versão disponível, né? Do presente ali no repositório. A segunda, criando um diretório para o site, ele cria um diretório do site, né, do sistema ali para o site do Apache. Então, ele tem ali um caminho, um path, um state, falando que vai ser de fato um diretório que ele vai estar criando. Ele define as permissões de dono, grupo, e o mode ali seria as permissões mesmo, que são padrões ali no Linux. Então, a partir daqui, ele cria um diretório para a gente estar fazendo as configurações ali do nosso site. Na tarefa de criando o arquivo index, né, ele vai estar copiando de dentro da nossa pasta template um arquivo chamado index.html.j2. Esse J2 é um padrão ali da linguagem do Jinja, né? Jinja 2, ele também é escrito em Python, e ele utiliza ali para estar
escrevendo, né, esses templates, esses modelos aí, tanto que essas variáveis, né, ali onde está em dest, em barra varga, tml, www, hostname, aqui é exatamente o formato padrão de uma variável que é trazida aqui para o para nossa task, né, para ser executada. Então, toda vez que eu tiver essas chavinhas, né, abertas ali e uma palavra no meio, significa que aquilo é uma variável, e quando essa tarefa ela for executada, ele vai estar consultando a minha pasta vars e trazendo essas informações durante ali a execução para ser aplicado, para estar sendo executado ali. Eu tenho outra tarefa, que é criando arquivo de configuração, que também vai ser o mesmo esquema. Ele vai lá na pasta templates, pegar esse modelo, pegar as variáveis que estão descritas e vai estar substituindo ali e fazendo a criação no meu alvo de destino, né? Ele vai estar pegando de uma origem, de um source ali, de templates apache.conf.j2 e transferindo isso para um destino onde dentro da máquina vai ficar salvo em etc, apache 2, sites available, e o file config é justamente o nome do hostname.conf, né, que seria o arquivo de configuração para aquele site. A outra tarefa é desabilitando o site padrão, que justamente ele vai estar pegando um arquivo de configuração que já vem padrão ali do próprio Apache, vai estar desabilitando isso. E na próxima tarefa, site criado, né, habilitando o site criado, ele vai estar pegando esse arquivo que foi criado de configuração e está habilitando ele para de fato estar disponível para estar executando, né, tá sendo acessível ali do navegador. E a gente vai ter o Notify. Tanto na penúltima quanto na última ali, a gente tem um Notify chamado Reload Apache, que é justamente nesse Notify que ele vai estar notificando o handler, e a partir disso vai estar trazendo ali uma execução, né? Ou para estar reiniciando o serviço, ou para estar fazendo algum outro tipo de configuração base ali. É interessante que nosso código ele seja idempotente, né? Ou seja, a idempotência ela se refere à propriedade de uma ação ou de algum tipo de operação ela ser executada, né, repetida diversas vezes ali, sem que cause um efeito, né, adicional além do que foi executado na primeira execução. Então, a gente pode executar a primeira vez, a segunda, a terceira, sempre tem que ter a mesma sequência ali, ter o mesmo resultado, a mesma saída. Então, o código ele tem que ser garantido, né, que durante a execução ele tem ali uma confiabilidade, tem uma segurança, que não tenha mudanças, né, indesejadas ali conforme for executando no sistema. Sabendo disso, a gente pode seguir aqui para um pequeno tutorial, né, de como o Ansible ele funciona. Então, basicamente o Ansible ele segue ali alguns recursos necessários. Então, a gente pode estar utilizando ele para nó de controle, tanto na nossa própria máquina, como eu mencionei, desde que seja ali uma distribuição Linux ou alguma coisa da família Unix, né, Mac, BSD, alguma coisa do tipo. A gente pode estar executando através da nossa própria máquina, através de um VirtualBox, de uma máquina virtual, através da cloud. A gente pode também ter essas máquinas como alvo, né? Então a gente pode estar executando o Ansible também, de forma local. A gente pode estar usando a nossa máquina para estar executando essas tarefas para desenvolvimento, para teste, em uma máquina virtual pelo VirtualBox, por exemplo. Ou a gente também pode utilizar isso para estar executando ou configurando ali algum detalhe na cloud, né? Então, o que a cloud aí geralmente tem os plugins ali do Ansible, módulos específicos para trabalhando com eles também. Ou até em servidores on-premise também tem ali para Proxmox, VMware, tem os plugins necessários, os módulos necessários para estar fazendo ali as execuções. A única coisa que é desejável, né, é que você tenha ali, na verdade é obrigatório que você tenha o Python instalado nessas máquinas alvos para ele realmente conseguir estar entendendo ali o que os scripts, né, o que o Ansible está enviando, ele quer que seja executado. Então, através do Python, que ele vai estar lendo essas informações enviadas para estar fazendo de fato ali a execução. E como eu mencionei, o Windows nativamente ele não tem essa compatibilidade, né, para ser o nó controlador, mas ele pode ser controlado através do WinRM. Belezinha? Qual que seria, né, o fluxo do Ansible? Então, já tendo visto todos esses componentes, visto como ele trabalha, o que é necessário, qual seria o fluxo, né, do Ansible para ele estar, de fato, executando ali tudo o que for necessário? A gente tem a criação do inventário, então a gente cria um inventário na nossa máquina, faz todo o mapeamento ali dos hosts, que serão alvos,
monta a configuração do Ansible.cfg, define as variáveis, tudo ali já presente. A partir dessa configuração, desse mapeamento, a gente consegue ter uma playbook, então a gente pode definir todas as tasks, todas as tarefas, variáveis, dentro de somente uma playbook, ou a gente pode estar segmentando isso, né? Deixando um pouco mais organizado ali em roles, que seria meio que organização ali em pastas, né? Onde vai estar dividido a parte de variáveis, templates, tasks, render. Então a gente tem uma organização ali em pastas. Então, qualquer uma delas vai estar sendo executado a partir de tarefas, não? Então, tanto playbooks ou roles, ela vai estar chamando uma tarefa específica. Essas tarefas é justamente onde vai ter descrito tudo que vai ser realizado, né? Então, uma configuração de um serviço, de uma aplicação, instalação, tudo vai ser executado ali a partir dessa tarefa. Essa tarefa, ela vai estar chamando módulos específicos, que também são componentes, né? Que vai estar tornando possível essa implementação. Então, a partir de um playbook ou de uma role, a gente tem as tarefas, e a partir dessa tarefa, a gente tem ali meio que esses nossos quadradinhos, né? Que são módulos específicos que vai estar realizando uma tarefa ali chave para a gente estar fazendo o gerenciamento. Cada um desses módulos, a gente pode ter módulos nativos do próprio Ansible, então módulos built-in ali, que já estão presentes, ou a gente pode ter outros módulos, né, que foram criados conforme foi ganhando ali um pouco mais de terreno, ou a gente pode também estar criando nossos próprios módulos, né, então quem tem um pouquinho mais de conhecimento aí na área de desenvolvimento, por exemplo, pode estar criando módulos que atendam às suas necessidades. Se for no Google e digitar lá Ansible All Modules, vocês vão estar vendo as dezenas de módulos que tem disponíveis ali do Ansible. Então, é quase que os 99% de chance que o módulo que você precise para estar gerenciando algum tipo de projeto tenha lá já criado, já presente para estar fazendo a utilização. E partindo de todo esse conjunto, né, de tarefas, módulos, tudo centralizado ali na Playbook, na Role, a gente consegue estar fazendo o acesso às máquinas, que é justamente o acesso via SSH. Então, a comunicação é feita com um par de chaves, né? Então, a gente tem um par de chaves criptografada e a gente precisa de uma confiança pré-estabelecida. Ou seja, a nossa máquina ela já deve ter se conectado, né, a essa máquina de alguma forma. Então, a gente consegue estar executando todos os hosts ali específicos, baseado no que foi descrito nas tasks, e ela vai estar mostrando para a gente, através dessa execução, ela vai estar mostrando para a gente ali uma saída do que foi de fato executado, do que foi de fato ali trazido para a configuração ser realizada. Para a gente estar mostrando aqui de forma rápida tudo que eu citei aqui, eu tenho um pequeno laboratório para vocês. Está presente no meu GitHub. Então, caso queiram escanear o código QR, caso queiram pegar no Resource ou procurar no próprio GitHub ali pelo nome do repositório, fiquem à vontade. Eu vou apenas citar aqui para vocês o que foi executado, né? O que está descrito lá. Vocês podem estar dando uma olhadinha com mais calma depois, rodar o laboratório, colocar na prática tudo que a gente viu aqui nos nossos assuntos. Vou só mostrando para vocês um dos itens, né, que tem presente ali no nosso laboratório é justamente essa saída aqui. Então, um dos pontos é justamente das pastas, né, ali presentes. Ela vai estar utilizando a playbook do Ansible para estar subindo um laboratório com o Vagrant. Então, o Vagrant vai estar sendo provisionado, sendo configurado ali através de uma playbook do Ansible. Então, a saída dele vai ser exatamente fazer a configuração, a instalação de alguns pacotes, obter aqueles facts, né? Que é justamente aquelas variáveis nativas do próprio Ansible para estar trazendo alguma informação para ser utilizada ali. Eu tenho a instalação de alguns pacotes, eu verifico ali e configuro meu fuso horário, faço a cópia da chave SSH, né, para o usuário root, conseguir estar fazendo o acesso ali a partir da minha máquina para lá. Ele vai estar criando um usuário específico, aqui ele vai estar instalando o Rundeck, depois instalando o Ansible aqui no finalzinho também. E com isso é configurado a primeira máquina DevOps aqui, e os outros laboratórios eles seguem a mesma lógica, fazendo a cópia da chave, criando o usuário
dessa forma. E um segundo laboratório é justamente fazer a execução de uma playbook específica, que é o que está contido dentro do GitHub na pasta Ansible Project, e ele vai estar executando essa playbook do WordPress no laboratório 1 e a do Apache no laboratório 2, e vocês vão estar conseguindo depois fazer o acesso por meio do navegador apontando para esse IP. Então eu vou ter aqui esse IP com final 101. Se você realizar o acesso na porta 8080, você consegue ter ali acesso à interface do WordPress, e o laboratório 2 vai estar instalando o Apache, e você consegue ter acesso à mensagem que vai ser levada ali para o navegador, citando que foi executado com sucesso. Aí seria na porta 80, ou só executando o IP ali de forma padrão, e você já consegue estar fazendo o acesso. Deixa eu só ver se subiu aqui. Por exemplo, aqui, ó, o WordPress já subiu, com a minha máquina aqui com o final 101 na porta 8080, e já tenho a tela aqui presente para mim, tá fazendo as configurações iniciais ali do meu WordPress. E a segundo laboratório, ele seria nessa porta aqui, e ele sobe uma mensagem do navegador, né, mostrando aqui para a gente conseguir ter uma mensagem do que foi indicado ali no index, né? Então ele fez a substituição do que foi definido, bonitinho ali, presente pra gente. Com isso a gente finaliza aqui os nossos pontos, né, que eu trouxe aqui referente à parte de automação, né? Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado, tenham entendido, tenham aproveitado aí tudo que foi trazido. Não esqueçam de rodar depois o repositório, né, os projetinhos aí, para vocês verem de fato como que é executado a playbook ali, ponto a ponto, todos os detalhes. Muito bom, muito bom. Débora, cara, fiquei. Sabe que eu termino essa palestra com vontade de dar aula de Ansible, porque eu dei muita aula de Puppet e Ansible, não só na For Linux, mas na academia também, no MBA. É que agora eu tô com outras disciplinas lá, mas eu fiquei com uma saudade absurda, assim. A gente fazia um projetinho com o Vagrant, aí o Vagrant já subia o Ansible e já Sim, explodia é um sensacional. laboratório para o aluno. Eu fiquei com saudade de ter que pegar essa disciplina de automação de novo. Galerinha, põe aí o Kahoot para a galerinha entrando, enquanto eu me agradeço a Débora aqui e faço dois pedidos para ela. Uma é, olha o Q&A, por favor. Não dá tempo aqui, a nossa próxima palestra é às 4, então a gente ainda vai fazer o Kahoot. Mas se você puder clicar aí no Q&A, eu faço um convite para você de não deixar a galerinha na mão aqui. Teve muita gente querendo compartilhar várias coisinhas, né? Ou só compartilhar ou fazer perguntinhas. Então, se você responder ali, digitando as Show, show. respostas, todo mundo vê. É só você apertar no o Q&A, né? Q&A. Sim, sim, E já aí vai encontrei aqui, pode respondendo aí deixar enquanto a que eu galera... já vou respondendo Boa. aqui. E agradecer demais o conteúdo, né? De você ter aceitado o nosso convite. Palestra sensacional. Acho que a gente fez uma dobradinha. Agradecer também a organização. A gente fez uma dobradinha boa de cloud com automação. Achei que ficou os temas linkados muito bons, um na sequência do outro. Obrigada, viu? Show, obrigada aí pela oportunidade. Agradeço a todos que participaram também. Ótimo. Galerinha, enquanto a Débora vai respondendo ali quem perguntou, quem interagiu, vai entrando aí, porque agora você tem que pensar no prêmio, né? Tem que pensar no prêmio. O prêmio, por exemplo, pode ser um curso da Forlinux. Não sei se vocês sabem, mas a Forlinux, se eu estiver falando errado aí, Daniel, você entra, você cala minha boca, mas a Forlinux é uma patrocinadora, e até onde eu sei, rola curso, né? Às vezes rola mochila, às vezes rola curso. Então, agora o momento, o foco agora é a gente cravar aqui na velocidade do nosso dedo para ser o campeão aqui do Kahoot
da palestra de automação. E aí, quem sabe, né, ganhar um curso aí, ó. Eu quero curso. André Corrêa já falou, eu quero curso. Né? E muito bom, muito bom. Vamos lá, ó. Aumentou, hein? Acho que na outra a gente estava com acho que umas 50 pessoas, né? Bora. Agora que eu falei em curso, a galera meio que foi se empolgando aí. Um minutinho, um minutinho. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai ter a última oportunidade na nossa próxima palestra. Lembrando que essa é a nossa penúltima palestra, já começa a ficar com aquela dorzinha no coração, né? Dava para fazer 2, 3 dias. Vamos falar para o Daniel aqui, Daniel, esse evento aqui tem que ser agora duplo, tem que ser 2 dias seguidos, já pensou? Né? E as nossas empresas que lutem para ter a gente lá trabalhando na empresa também. Mas enquanto é um dia só, né? Essa é a penúltima palestra, então você tem essa chance agora, que a gente já vai dar o play, ou a última, que é um tema que geralmente traz muita discussão, muito engajamento, que é DevSecOps, né? A galera riu, né? Empresa que lute. Vamos lá. No final do dia, esses eventos ajudam a gente, né, a levar, e o mais importante aqui é você pegar esse conhecimento e tentar transcrever isso em geração de impacto para a sua empresa. Eu acho que esse é o grande, né, a grande motivação de existir eventos como esse, de você conseguir pegar insights, né, se enriquecer de conhecimento e você devolver isso para a sua carreira profissional, que é como, né? Gerando impacto para a sua empresa, e aí você cresce na sua empresa ou em outra empresa, se a empresa não tiver, né, alinhada com as suas expectativas profissionais. Bom, pode dar play aí, ó. 78 acho que é um número bom. 78 é um número bom. Vamos lá. 5 perguntinhas sobre a palestra de Ansible. Essa aí até eu queria responder para ganhar, hein? Lá vai. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, nos desculpem. Vocês têm ainda mais uma chance. Qual a linguagem usada para escrever? Essa tem que gabaritar. Não é possível que alguém vai errar essa aí. Essa é uma das vantagens do Ansible. Olha, mandamos, quase gabaritamos. Gente, a curva de aprendizado do Ansible, essa é uma das vantagens. Ele é em YAML, né? YAML ali, uma linguagem declarativa, um padrão, é quase chave-valor, chave-valor. Então, assim, não tem desculpa para não aprender Ansible. Vamos ver, Groove. Vamos ver se você vai se manter no pódio. Manda. Segunda pergunta. Ai, ai, ai. Qual é a diferença entre Ansible e outras ferramentas de automação? Essa deve ser pegadinha. Caramba, hein? Podia ser pegadinha, mas tá fácil, hein? Tá fácil, facinho para gabaritar. Vamos ver. O Ansible é agentless, né? Basicamente, ele faz conexão SSH ali e pau. Né? Umas grandes alternativas do Ansible é o Puppet, que agora, enfim, evoluiu nesse sentido, mas era ali agente instalado. Muito bom, olha, já trocamos de novo o ranking, hein? Então vamos ver, hein, Cayman? Segura aí, que o grupo está ali embaixo. Terceira pergunta. Caraca, acho que a Débora tava boazinha demais, hein? Boazinha demais. Queria que a LPI DevOps tivesse pergunta assim, ó. Muito bom. As playbooks, né? São as receitas ali que rodam as tasks. Muito bom, muito bom. Vamos ver se esse rank se sustentou. Quem meu sustentou? Mas o Groove tá vindo, tá vindo. Tá uma disputa aí, hein? Vamos ver se vai ter elemento surpresa. Bora lá, bora lá. Quarta pergunta, penúltima, hein, gente? Agora tem que ser ligeiro para conseguir entrar no pódio.
A galera tá afiada aqui para tirar uma certificação LPI DevOps, hein? Ui, sério, eu achei que todo mundo ia gabaritar, gente. As roles seriam, né, a forma de a gente reutilizar e fazer reuso. Muito bom, muito bom. Vamos ver se o pod caiu. Nossa, tanto o Camel quanto o Groove saíram, entrou o Gecko, né, os Smurf, né? Última pergunta, vamos ver quem recupera. Vocês caíram do pódio, que coisa, caíram total do pódio. Porque a prática de criptografar informações sensíveis com senhas é importante no Ansible. Essa tem que ler, hein, gente? Ó, boa! Quase todo mundo aí, ó. 60 pessoas. Vamos ver quem foi o dedinho mais rápido, hein? Eu acho que esse pódio vai ter elemento de surpresa. Tô duvidando, tô sentindo aqui, vai ter elemento de surpresa. Vamos ver. Wildcat, terceiro lugar. Legend, segundo lugar. E o campeão ou a campeã. Gecko. Nossa, quem é? É mulher ou é homem? Pra gente falar que a gente fica aqui sem saber se é uma menina ou um menino. Quem é você? Eu de novo? Aí é marmelada, hein? Felipe falou: Meu, eu vou bater o recorde aqui de ganhar dois Kahoot num mesmo evento. Olha